Olá, boa tarde. A Escola do Legislativo Zezé Bredan, da Câmara Municipal de Araçatuba, traz hoje para você a live Valorize a Vida, atividade que está inserida na campanha Setembro Amarelo de prevenção e conscientização contra o suicídio. Uma campanha de cunho mundial que teve seu primeiro movimento com a instituição do dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, pela Organização Mundial da Saúde, no ano de 2003. No Brasil, o Setembro Amarelo foi criado em 2015. O projeto é um trabalho em conjunto do CVV, Centro de Valorização da Vida, do CFM, Conselho Federal de Medicina, e da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. E para falar sobre este assunto, nós convidamos Luiz Antônio Silveira Ramos. Ele é do CVV de Bauru, voluntário desde 2014. Também está conosco Alessandra Pedroso, articuladora e chefe de divisão da saúde mental do município. Também está na sala virtual conosco o vereador Arnaldinho, que hoje representa aqui o presidente da Câmara Municipal, doutor Alceu. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos também a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelo YouTube e pelo Facebook. Lembrando que você pode fazer suas perguntas ou sugestões para os nossos convidados de hoje, através das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 18 996 86 11 45. Participe! Para iniciar, nós vamos ouvir agora uma breve saudação do vereador Arnaldinho em nome da Câmara Municipal de Araçatuba. Vou ligar o som. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Já que o assunto hoje se trata de vida, de saúde, eu gostaria de agradecer a Deus pelo dom das nossas vidas, pela nossa saúde, e dizer que a Escola do Legislativo traz hoje um assunto de grande relevância para o debate, que é o Setembro Amarelo. Mais do que uma campanha, é uma tradução do grito de socorro da nossa sociedade em favor da vida humana. Um presente divino que não pode e não deve ser desprezado em nome de qualquer um outro bem. Hoje teremos a oportunidade de aprender muito sobre esse assunto com as pessoas qualificadas e dedicadas a acolher aqueles que sofrem com as angústias e a falta de esperança em suas vidas. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar uma doença, a um acontecimento inesperado que nos faça sofrer e que exija de nós muita superação para podermos superá-las. Pode acontecer conosco, com quem nós amamos e com as pessoas pelas quais convivemos com elas. Por isso, é preciso reconhecer os sinais em nós mesmos e nos demais para buscar a ajuda necessária em tempo hábil e nos cuidarmos de forma adequada. Quero agradecer aos convidados, Luiz Antônio Silveira Ramos, do CVV de Bauru, agradecer também a presença da Alessandra, da Saúde Mental do município, pela disponibilidade em aceitar o nosso convite aqui da escola para trazer essas informações a todos que nos acompanham.
Deixo aqui também o meu profundo agradecimento à participação da psicóloga Ana Maria Quintiliano Prats, que gentilmente gravou um depoimento muito importante sobre as suas experiências de vida que nos farão refletir sobre as várias vertentes desse assunto, que devem ser consideradas quando falamos sobre a valorização da vida. Obrigado também a todos aqueles que nos prestigiam através da TV Câmara e pelas redes sociais. Vamos agora ao nosso trabalho e uma ótima live para todos nós, na certeza que depois desse nosso evento será muito fecundo todos os nossos trabalhos em busca de melhorar a saúde e a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Então, vamos dar início. Agora, primeiramente, a gente gostaria de ouvir, né, do Luiz e da Alessandra, um breve relato de como eles desenvolvem o trabalho dentro das suas especialidades. Vamos começar com as mulheres. Então, Alessandra, por favor, fale um pouco do seu trabalho para nós. Bom, eu primeiro preciso agradecer em nome da Carmen, que é a nossa secretária de saúde, e da Paula, que é diretora da assistência especializada, que a divisão de saúde mental compõe. E agradecer também em meu nome pela oportunidade, viu? Gratidão mesmo. Bom, meu trabalho é bastante intenso. A gente lida com seres humanos e com vida, né? Então, é preciso que a gente tenha um olhar muito diferenciado sobre essas pessoas, principalmente o público de saúde mental. Hoje, em Araçatuba, nós temos 4 equipamentos de saúde mental, 4 equipamentos de atenção psicossocial, que atendem a população nas suas diversas demandas. Nós temos o AD, que atende dependência química, e fica aqui no Santana. O AD tem uma equipe muito pequena, viu, gente? E aí, o horário de atendimento também é reduzido, então a gente trabalha das 7h30 da manhã às 5 da tarde. E nós temos, aqui eu estou hoje no CEAPS. O CEAPS é o antigo ambulatório de saúde mental transformado em um equipamento de atenção psicossocial. É também o equipamento mais antigo de saúde mental, mas é o mais novo de atenção psicossocial, que, na verdade, a gente fala da mesma coisa, né? O CEAPS trabalha conforme um CAPS. Nós temos vários grupos e atendimentos individuais para uma demanda de transtorno leve e moderado a partir dos 12 anos. Essas crianças e adolescentes que são atendidas no CEAPS, nós temos um PTS compartilhado com o CAPS infantil para consulta médica. Então, eles fazem um atendimento de grupo ou individual aqui no CEAPS, atendimento terapêutico, e caso necessitem de avaliação médica, eles são encaminhados até o CAPS infantil. A gente tem também o CAPS adulto, que é um serviço de 24 horas, e atende transtornos transtornos graves, moderados, instáveis e graves, fica ali na Vila Estádio, e tem uma equipe legal para atender a população de adulto, tá? E o CAPS infantil, que é um equipamento, assim, muito legal, muito colorido, muito divertido, tem uma equipe porreta lá para atender as crianças e os adolescentes, que fica lá no Água Branca, e atende crianças e adolescentes com transtornos graves e moderados, tá bom? A gente tem uma parceria
com o CAPS infantil e o CEAPS para atender adolescente, mas há alguns critérios que a gente usa para que os adolescentes que estejam em um transtorno mais grave ou numa situação que requer mais uma atenção maior, principalmente com avaliação médica persistente, a gente caminha para o infantil. E, além disso, nós temos 2 residências terapêuticas, que atendem 10 moradores em cada uma. Nossos serviços são serviços de porta aberta, então, a qualquer momento, vocês a população aí vai ser acolhida, né? E nós estamos aqui esperando por vocês, caso seja necessário. Alessandra, pelo que você deu, assim, um esboço do seu trabalho aí, é bastante coisa para administrar mesmo, né? Todos esses equipamentos aí. Depois você vai contar um pouquinho melhor de cada um deles, como tá mais minuciosamente. Tá bom? Agora a gente vai saber um pouquinho do Luiz lá, desse breve relato. Luiz, é com você agora, conta pra gente. Legal, boa tarde a todos, queria agradecer o convite, agradecer a todos vocês aí de Araçatuba por essa iniciativa tão importante dentro do Setembro Amarelo. E falando brevemente sobre o CVV é o Programa de Prevenção do Suicídio dentro do Centro de Valorização da Vida. O CVV hoje, ele não é só esse programa de prevenção de suicídio, hoje a gente tem, falarei mais minuciosamente depois sobre os outros trabalhos que o CVV faz também. Mas hoje, no CVV desde 2014, eu acumulo algumas funções dentro do trabalho. Eu sou porta-voz aqui do posto de Bauru, eu sou palestrante do posto, um dos palestrantes, né? E também sou facilitador do programa de seleção de voluntários. Então, todos aqueles candidatos a voluntário passam por mim e pela equipe para se formar voluntários do CVV. Né? O CVV foi fundado em 1962, na capital paulista. Então, ano que vem, completaremos 60 anos de formação e o posto de Bauru também 40 anos, em 2022. Né? Então, rapidamente é isso, depois a gente conversa um pouquinho mais, especifica um pouquinho mais cada um desses trabalhos. Obrigado. Eu queria lembrar, assim, que porque de Bauru, né, Luiz? E nós aqui em Araçatuba, o pessoal que trabalha aqui em Araçatuba está diretamente ligado com você. O treinamento do pessoal daqui é com você também, né, Luiz? Exatamente. O posto de Araçatuba já temos um projeto encabeçado por algumas pessoas da cidade para a formação do posto aí. Mas, por enquanto, os voluntários formados nesse programa de seleção integram o posto de Bauru até o posto de Araçatuba ficar pronto. Assim que ficar pronto, eles integrarão esse posto. Então, atualmente, nós temos alguns voluntários com a gente aqui em Bauru que fazem um atendimento virtual, né? Fazem as reuniões também remotamente, mas participam ativamente do posto aqui. Bom, agora eu queria saber da Alessandra, se o município tem algum trabalho com relação ao Setembro Amarelo e, para ela, qual seria a importância dentro do universo de trabalho dela, dessa campanha, né? Nós temos um cronograma de atividades, Fátima, um pouco restrito, as atividades estão acontecendo dentro das unidades. A gente, antes da pandemia, nós fazíamos algumas atividades fora, extramuro, né, para que a população também tivesse acesso e algumas vezes fosse ouvida também nesses eventos, nessas atividades. Porém, com a pandemia, ficamos limitados, né? Então, as atividades acontecem dentro dos serviços, há um cronograma para cada serviço e a gente trabalha com o público que já frequenta cada unidade, uma vez que a gente ainda está respeitando muito as orientações da vigilância,
né, essa questão de proteção. Então, ainda estamos apenas dentro da unidade neste ano. Eu acho que, em relação ao meu trabalho, o Setembro Amarelo é o mês mais importante dentro da atenção psicossocial, porque trabalhar a prevenção do suicídio, a conscientização da população, alertá-la a respeito dessa realidade, dessa prática no Brasil e no mundo, é bastante complicado, exatamente porque nós temos um tabu em relação a esse assunto, né? E o Setembro Amarelo é a melhor forma de se evitar um suicídio, que é através de diálogos e discussões que abordem o problema. Então, a gente está sempre dizendo, né, a melhor solução é falar, né? Tem sempre alguém para te ouvir. E articular a rede de atenção psicossocial do município é sempre um desafio. Há 8 anos atrás, mais ou menos, quando eu cheguei no ambulatório, a gente falava de RAPs, mas era uma coisa tão distante da nossa realidade. A gente tinha 2 hospitais, tinha o Benedita Fernandes, ainda tinha o Felício Lucchini em funcionamento, tínhamos o ambulatório que atendia Araçatuba e alguns municípios da região, e aí falar de atenção psicossocial, assim, com muita dificuldade, enfrentando muitas barreiras, as pessoas ainda imaginando que a internação é a melhor saída, é sempre a melhor solução, que a pessoa se recupera de uma internação. E quando a gente passou a estudar e falar sobre RAPs dentro da DRS, saúde mental é uma paixão, então a gente mergulha de cabeça, né? E nós tínhamos já projetos para a implantação do CAPS adulto e do CAPS infantil, porque nós já tínhamos o CAPS AD no município. E aí foi uma luta muito grande. Nós passamos aí 2 anos tentando implantar esses serviços, de 2015 a 2017, até que em 2017, na gestão da Carmen, nós implantamos o CAPS infantil em janeiro de 2017, e o CAPS 3 e as 2 residências terapêuticas em março do mesmo ano. A gente ganhou muito, né, com acesso a esses serviços. E a gente está gatinhando, né? Nós temos aí 4 anos e meio de CAPS, a gente já cresceu muito enquanto rede, a gente tem trazido a atenção básica para próximo da gente, assistência social, a urgência e a emergência, a educação, o esporte. A gente tem trabalhado, as outras secretarias têm trabalhado em rede, tem feito estudo de caso, reunião em rede, então nós temos avançado, né? Porém, em especial nesse mês, a gente precisa sensibilizar a população e os profissionais da área para os sintomas desse problema e para a saúde mental. É isso. Ok, Alessandra, muito legal. E agora, antes de saber do Luiz, eu queria falar que os alunos da Escola Genésio de Assis estão nos acompanhando. E eu queria conseguir mostrar a foto deles, que eles me mandaram aqui. Eu estou tentando, tá? Se a gente conseguir mostrar, ótimo. Eles estão com um telão lá assistindo a gente, com a professora Sueli Regina Garcia. Eu agradeço muito, porque eles estão trabalhando esse assunto em sala de aula, então eles estão nos acompanhando lá para também fazer os trabalhos deles. E também a mediadora Edna Mianucci Santana, tá bom? Eu agradeço que vocês aí que estão nos acompanhando, aos alunos, um abração, um beijão, tá? E continue aí com a gente. Agora com você, Luiz, como que é essa campanha aí dentro do CVV? É um mês também muito importante para vocês, né? Então, o CVV, que é esse Programa de Prevenção do Suicídio, ele é basicamente um trabalho de escuta e de conversa com aquelas pessoas que, de alguma forma, precisam desabafar, colocar aquilo para fora que está incomodando, aquilo que está doendo, aquilo que ela às vezes não tem nem com quem conversar, né? Então, dentro de
uma escuta empática, uma escuta ativa com essa pessoa, porque a gente não só escuta, mas a gente também conversa com essas pessoas, né? Nós proporcionamos um ambiente acolhedor, um ambiente livre de ameaças, para que essas pessoas possam falar tudo aquilo, protegidos pelo sigilo, ou seja, tudo que é falado no CVV não sai entre outra pessoa e o voluntário, e também dentro do anonimato, a pessoa que liga não precisa se identificar, falar nome, cidade, idade, profissão, nada, absolutamente, somente aquilo que ela está precisando conversar e somente o que ela traz para a gente. Não existe nenhum tipo de curiosidade, nenhum tipo de direcionamento, nenhum tipo de preconceito ou julgamento, né? E o Setembro Amarelo é justamente isso, é a oportunidade que o CVV e outras entidades têm para trazer conhecimento para essas pessoas, né? Para trazer informação. Nós não conversamos daquilo que não conhecemos, então por isso que o suicídio foi tratado como um tabu, um assunto polêmico que não era conversado, e a gente sabe que não falar sobre isso não ajuda. Pelo contrário, só piora e aumenta os números. Então, trazendo informação, né? Todas as pessoas, não só os voluntários do CVV, não só os profissionais, não só os médicos, os especialistas, todos nós podemos de alguma forma ajudar essa pessoa. É lógico que ninguém vai indicar, no nosso caso, tratamento disso ou daquilo, isso fica a cargo dos profissionais, mas muitas vezes o CVV é aquela primeira porta que a pessoa percebe, entende que ela precisa de uma ajuda, né? Então, dentro do ambiente familiar, e aí vem o entendimento, vem o conteúdo, vem o conhecimento de como fazer esse acolhimento e essa recepção da pessoa, porque falar sobre isso não é numa mesa de bar ou em qualquer lugar, tem que ser sempre num ambiente livre de ameaças, num ambiente acolhedor, num ambiente onde a pessoa se sinta à vontade e queira falar, que é muito importante. Não existe essa coisa de você ficar tirando coisas da pessoa, ela que traz. Só que todo esse tipo de informação, as pessoas, de modo geral, não têm, né? Então, o Setembro Amarelo é essa oportunidade de trazer conhecimento. No site do CVV, que é o cvv.org.br, ou no site do Setembro Amarelo, setembroamarelo.org.br, existe uma infinidade de conteúdo onde as pessoas podem ler, baixar, compartilhar, estudar e saber como lidar com isso, né? Então, esse primeiro passo de estender a mão para aquele que está precisando é muito importante, porque muitas vezes, como a Alessandra falou, os tabus, os mitos atrapalham demais, né? Como é que eu vou falar para alguém que eu tenho depressão? As pessoas vão achar que eu sou louco? Como é que eu posso falar que eu tomo remédio? Essas pessoas vão pensar o que de mim? Como é que eu posso falar para alguém que eu tenho medo? Ou que eu me sinto um covarde? Ou que eu me sinto um inútil? Ou que eu me sinto... Enfim, uma série de sentimentos que eu não tenho coragem, muitas vezes, de dividir com os amigos, né? Então, os profissionais, os voluntários do CVV estão aí para isso, para ajudar de alguma forma. Olha, que legal, Luiz. Eu vou aproveitar a sua fala aí, e eu queria mandar um abraço lá para os meus colegas que estão trabalhando comigo hoje lá na parte da técnica, hoje, que é o Rodrigo Pereira e o Fabrício Zanardi. Um abraço para eles que estão na retaguarda desta live. E eu queria pedir a atenção de todo mundo, porque agora nós vamos acompanhar um depoimento que fala muito do que o Luiz falou, que é da psicóloga Ana Maria Quintiliano. Ela gravou assim, uma história de vida dela, e eu acho que vocês vão gostar muito, e a gente vai voltar depois para falar sobre o que a gente vai escutar aí, tá bom? Eu peço para o pessoal colocar, então, o depoimento dela. Hoje, quando eu olho para a minha infância, para a minha adolescência, hoje eu sei entender determinados, a minha timidez, né? Dá a impressão que eu não tenho, mas eu tenho, né? Eu cuido dela. Ela faz parte da nossa vida, ela tem um aspecto de uma educação humana também minha, porque ela impõe os limites na nossa vida, mas eu estou falando de uma timidez que pode ser levada para uma patologia, né? Que é aquela timidez do encolhimento da tua expressão pessoal. E eu tive esse encolhimento muito forte na minha adolescência. Apesar de eu viver muito na parte do meu esporte, né? Eu fui nadadora aqui em Araçatuba, né?
e eu tinha todo um componente coletivo, de grupo, né, de competições, de viagens, né, que o esporte te promove assim, uma coletividade, né, uma formação bem ampla, eu me sentia encolhida na minha expressão, né? Era um encolhimento de eu não me permitir expressar habilidades que eu tinha, né? Então, esse encolhimento foi me gerando com o tempo, né, um estado mental, né, que veio aí um componente de ansiedade e que me levou para uma depressão também. Então eu tive uma depressão ansiosa, né, juntou uma com a outra, né, a ansiedade com a depressão. Como eu falei, a timidez ela te encolhe, não encolhe, né? Então ela te leva lá para dentro, ela te pressiona. Então é depressão, você está sob a ação de uma pressão. Então quando eu me senti encolhida, né, e foi me levando para o estado de depressão, é exatamente isso, né? Aquele ato de eu me encolher, certo? Era uma pressão dentro de mim, porque nós somos movimentos de interiorização e de exteriorização. Só que eu tinha timidez de me exteriorizar. Então eu ficava presa nesse complexo, correto? Então eu me expressava, claro, né? Senão não estaria viva aqui hoje. Mas a minha expressão, ela era imbuída da timidez. Eu me sentia inadequada, né? Eu me sentia insuficiente, eu me sentia frustrada como jovem, né? Como eu falei, eu fui esportista, eu sempre fui boa aluna, né? Gosto de estudar, né? Gosto de viver. Eu era muito quieta, apesar de ser muito expressiva, né? Era um duelo de impulsividade, né? Que acontecia em mim, que é uma consequência, a impulsividade, ela é imaturidade psíquica, né? A gente aprender a ter, né? Navegar nesse movimento da relação interna consigo mesmo para o externo, né? Para o mundo, para a expressão, né? Como que eu vou expressar aquilo que está em mim, aquilo que não está visto, né? Aí na hora de expressar, eu não tinha um encolhimento com a timidez, né? Era aquela vergonha de se expressar, que é muito próprio da adolescência, né? Que tem as coisas naturais, né? A gente precisa ver certos componentes da adolescência como algo normal, né? Uma patologia normal, vamos dizer assim, né? Mas o que eu estou dizendo para você começou lá, né? E foi caminhando, aí eu casei, né? Nunca tive uma depressão, porque eu tenho uma energia, tenho uma herança familiar aí, tanto do meu pai e da minha mãe, de bastante energia, força, determinação, né? E isso foi um esconder, né? Foi um pano em cima de todo esse complexo que eu estou te falando. Aí quando foi em 2012, né, eu já estava aí com meus 51 anos de idade, né, eu comecei, até foi antes, foi em 2004, quando meu filho foi fazer um intercâmbio, eu levando ele para o aeroporto lá em São Paulo, ao lado do meu esposo no carro, eu comecei a sentir os sintomas do pânico dentro do carro. Foi a minha primeira experiência, né, forte, que eu pude assim sentir o meu corpo já começando a falar, gritar mais ainda, né, porque já tinha outros sintomas, eu não sabia ver, né. Aí eu lembro que eu senti, foi até estranho para mim, mas eu fiquei quieta, guardei comigo o fechamento, né. O meu filho viajou, foi toda aquela experiência, né, da distância, né, de todo... Quem passou por essa experiência conhece esse movimento, essa complexidade. Aí quando foi em 2012, eu tive uma experiência em julho, eu lembro muito bem porque foi no aniversário de uma sobrinha minha, teve uma festa, até foi lá em casa, e eu fui dormir. Na madrugada, né, do domingo para segunda, eu tive uma taquicardíaca altíssima, a ponto de eu precisar sentar na cama. Quando eu sentei na cama, né, meu marido perguntou para mim, Ana, o que foi? Eu lembro certinho a resposta que eu dei para ele, eu preciso de ajuda. Eu acordei na segunda-feira, já liguei para um psiquiatra, né, que é o profissional adequado, né, para poder me orientar nesse equilíbrio químico, porque se chegou a esse grito, isso já mostra um estado mental, né, que eu preciso olhar para ele, mas o meu corpo no sentido orgânico, né, equilíbrio fisiológico, metabólico e tudo, ele também já está desorganizado, né?
Então, eu fui para o psiquiatra, né? Ele me acolheu, eu fiz o tratamento durante 1 ano e meio com o medicamento. Depois, hoje ele já foi terminando, já me eliminando, né, o remédio, né? E aí, hoje eu não uso mais o remédio. Mas aí veio a psicologia, né, com auxílio para eu entrar nesse processo do meu autoconhecimento. Quem sou eu? O que essa timidez na minha vida quer falar comigo? Né? O que ela quer me impulsionar? Né? O que ela quer me educar? Né? Por que eu sofro com ela? Né? Então eu fui compreender o que essa timidez, essa experiência humana, né, que todos nós temos. Né? Só que em mim, na minha experiência pessoal, a timidez ela foi crescendo, né? É que nem você tem uma dor de dente, tem uma cárie ali, se você não cuidar, ela vai para o canal, do canal ela pode ir e vai pegando você. A mesma coisa que eu estou falando da timidez, é uma cárie na minha mente, na minha alma, né? Então eu fui caminhando, entrei para a faculdade de psicologia, né? Que eu já te falei que o Paulo me ajudou, né? Fiz esse curso aqui em Araçatuba, na FACFEA. Esse curso trouxe o conhecimento, mas entrei para a vida, o mercado, né? Eu estou aqui hoje atuando como psicóloga, o que me auxilia muito, mas eu fazer terapia é o que me cuida. É na terapia que eu vou falar de mim. Porque na minha profissão eu escuto do outro, né? É interessante isso, que é uma maravilha, porque nós somos seres humanos, a experiência humana é uma só, né? Temos nossas semelhanças, mas temos as nossas diferenças. Eu escuto, né? Eu desenvolvo a minha habilidade de ouvir e escutar. Já na terapia, eu vou desenvolver essa habilidade de ouvir e escutar de mim, da timidez minha, não sua, Fabrício. Né? Então, é o meu autoconhecimento. Então, a terapia, ela trouxe para mim esse remédio. E que hoje eu compreendo e cuido da minha timidez. Né? Deixo ela ser a professora que ela tem que ser na minha vida, a educadora que ela tem que ser na minha vida, mas não a doença. Durante todo esse processo meu, eu passei por períodos por pensamentos autodestrutivos. Eu me auto-infligia através dos pensamentos. Eu sou burra, eu não consigo nada, né? Sou feia, né? Sou inadequada nesse grupo, né? Faço e não consigo. Então foram uma extensão de pensamentos que é a mesma coisa como os cortes, as automutilações hoje. Só que isso foi a nível mental meu. Na minha adolescência, não lembro tanto, depois é que veio e hoje eu compreendo meus pensamentos. Né? Porque a terapia, ela não ouve só, né? Ela não faz você só ouvir o que você pensa. Isso é a terapia. A terapia, ela faz você refletir sobre você. Ela incomoda o teu pensamento. Porque o teu pensamento está precisando de tratamento, de cura, de cuidado. Então vai incomodar, porque você escovar o dente hoje te incomodou. Você teve que levantar, você teve que fazer um movimento, você teve que ter uma ação, uma vontade, né? Uma consciência do porquê, do para quê que você está fazendo isso. Né? Então, é essa noção, né, enquanto humana e enquanto psicologia que tem para nós, por isso que é tão importante o apoio psicológico. Ninguém defende o profissional da psicologia, nós defendemos a ciência da psicologia. Eu tenho uma psicologia, você tem uma psicologia, o outro tem uma psicologia. Então, quando é falado desse apoio, né, dessa rede de apoio para uma pessoa que está nesse pensamento suicida, né, uma delas é a ida ao psiquiatra, que ele é um profissional especializado para te ouvir e compreender a tua necessidade, porque quando você está doente, você não está apta a ver a tua necessidade. Nós estamos, vamos dizer assim, nós estamos infantilizados. Criança precisa ser conduzida. Então o profissional é esse que vai te conduzir. Como também associação com
o psicólogo, com a ciência da psicologia. Porque a psicologia trabalha, né, com esse movimento do ser humano se autobuscar, se autocompreender, entender essa humanização. E o remédio vem em auxílio a essa dimensão humana também, que é a nossa dimensão aí orgânica, né? Todo esse complexo que vem aí da medicina, com essa dimensão mental humana nossa. E com outras que aí a terapia também abre, né? Social, a espiritual, né? Cultural, né? E o alzo aí que tem na nossa vida desse ser tão complexo, de uma identidade tão extensa, né? Então você perguntou para mim do pensamento suicida. Não, eu não pensava em me matar, eu nunca cheguei a pensar. Mas eu já cheguei também a um pensamento que a gente precisa estar atento naqueles momentos de dias maus nosso, né, que vem um pensamento assim, nossa, se eu fosse embora hoje seria um alívio para mim. Isso já é dentro de um complexo que nós precisamos dar atenção. Parece bobo, né? Entendeu? Mas não é. Tudo que tem em nós e sai de nós, por mais pequenininho que seja, por mais bobinho que seja, por mais idiota que seja, tem valor. O ser humano tem valor. Nós vivemos num mundo que ele pede importância de você, não valor. É falado muito em números, né? E muita estatística. Eu li esses dias um aumento do suicídio no Brasil, né, de 28%, sendo que da faixa etária dos 11 aos 30, né, anos, inclusive é muito significativo essa faixa etária, né, é compreensível para nós olhar o porquê que isso acontece nessa fase, né. Mas uma coisa que eu acho muito importante é que a gente sempre ouve falar assim, que aquela pessoa que comete o suicídio, ela não teve intenção de tirar a vida dela. Ela teve a intenção de tirar uma dor profunda psíquica. Eu acho isso que é a luz dessa campanha, né? Porque a gente tem no ser humano, né, um instinto mórbido da gente ver aquela coisa, né, da morte, né? Quando a gente escuta de suicídio, aquela curiosidade mórbida da gente ouvir, mas como é que ele se matou, né? Como é que foi? Conta em detalhe, né? E filma, e tira, né? Hoje é uma coisa assim louca, isso é loucura, né? Só que ali tem um ser humano, tem um nome, não tem um número. Então, eu tenho uma experiência, né, na minha profissão de jovens, que eu sou uma psicóloga que eu atuo de adolescência para cima, até os idosos, né? Então, eu lido desde os 12 anos até quem me procurar, né? E é doído ouvir, né, principalmente dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Olha a faixa etária dos números, tá? É significativo. Por que é nessa fase? Que nós precisamos aprender a conhecer os ciclos da vida e ter respeito por eles, né? Para a gente não pressionar ou não jogar esse indivíduo para a ansiedade, né? Então, o que eu escuto de jovens quando eles estão entrando no mercado de trabalho, nas empresas, ou seja, onde eles estão? Ana, lá eu sou mais um número. Isso é uma fala profunda e que exige de nós acolhimento e atenção. Porque a pessoa está em conflito entre o ser dela e ela ser um número. Ela não é um número, ela tem um nome. Ela é depositária de um histórico. E quando esse histórico ele é invadido, ele é violentado, ele é sequestrado por uma exigência numa fase onde você não tem para dar, você explode. É aí que vem essa dor interior, essa dor psíquica de eu não existo, eu não pertenço a esse mundo. Então essa dor, né, que é tão falado aí, que ele é arrancar a dor mesmo, porque a vida ninguém tira, né? A pessoa morre, mas ela está viva, né? Perdi meu pai há 3 anos, ele está vivo, né? Meu pai não morreu, eu não esqueci dele, né? Não existiu, meu pai não existe mais. Mentira, né? Sempre existe, a vida ninguém tira, né? Mas a existência nós precisamos tomar cuidado, porque a existência nada mais é do que a tua vocação humana. Nós somos chamados, né? A vocação quer dizer vocare, né? É chamar.
Nós somos chamados a ser humano. É a condição que nós nascemos, ser humano. Agora, uma coisa muito interessante que eu acho que a gente deve refletir é: esse ser humano está num processo de humanização? O que nos adoece é o que acontece entre eu e o outro e eu. É no vínculo que está a doença. Por isso que tem sim saída. Tem sim como você sair dessa. É você vir para compreender, né? O que é que está acontecendo? Eu comigo mesma. Começar porque eu tenho que vincular a mim mesma. Eu sou um sistema, enquanto humana. Né? Minha dimensão física, né? Espiritual, social, né? Mental. Né? Nós somos grandes demais para ficar sendo julgados. Na minha opinião, a necessidade primária nossa é desenvolver a capacidade de ouvir e escutar. Hoje fala-se muito e ouve pouco. É a gente desenvolver essa capacidade, né? Isso aqui é ouvir. Agora, escutar é você introjetar o que você está ouvindo do outro, deixar aquilo te tocar, passar na pele, para a empatia fazer você olhar e não somente ajudar a pessoa, mas principalmente entendê-la. Eu exponho a minha expressão de pensar sobre, mas eu me abro quando eu estou expondo para eu acolher a tua expressão também. Isso não é fácil, Fátima. Isso é fácil falar. Mas exercer isso nas nossas relações, numa sociedade tão hedonista que nem nós estamos vivendo, que busca só prazer, qual é o lugar da dor nessa sociedade, se ela só busca prazer? Qual é o lugar do sofrimento? E a dor e o sofrimento é uma experiência humana. Não tenta excluir isso, porque você vai se deixar de ser humano. E aí vai vir as complexidades mentais, né? Os adoecimentos, os transtornos mentais, né? Que podemos para qualquer etnia, qualquer cor, qualquer idade, Oriente, Ocidente, Norte, Sul, Leste, Oeste, né? Para essa terra aqui, eu não sei se tem lá depois, mas nessa terra aqui, qualquer um está passivo, olha o termo que eu usei, está passivo de dar um start para poder chegar numa ação. Quando eu falei dos pensamentos que eu tinha, isso é um pensamento passivo, que pode, né, dar um start na tua vida aí com algum acontecimento que ninguém explica, porque nós não controlamos a vida, pode me dar um start para eu passar para ação. Então, isso eu acho muito importante, né? Essa campanha, ela nos vem alertar disso que você me perguntou. Excelente pergunta. Né? Como que nós podemos contribuir? O que eu estou aprendendo? Né? Não só no mês de setembro, né? Mas no mês de setembro é uma hora de eu, né, mergulhar mais. O mundo é chamado, porque é uma campanha mundial. O mundo é chamado a gente olhar para isso. E aí eu vi a Alessandra balançando a cabeça o tempo todo. O Luiz também, assim, eu queria saber, o vereador Arnaldinho, queria saber do vereador se ele quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados aqui, ou falar alguma coisa do que o senhor ouviu aí. Pela oportunidade, pelo grande aprendizado e tenha certeza de que eu vou lutar com todas as forças para colocar isso em prática em todos os segundos da minha vida, porque eu também percebo que é exatamente desse jeito. A gente, nas nossas vidas, muitas vezes a gente perde uma oportunidade enorme de amar as pessoas, de compreender as pessoas, de oferecer ajuda, de estar presente, e às vezes até mesmo dentro dos nossos lares, a gente vive de uma forma muito egoísta, pensando em si próprio, desconsiderando todos os valores humanos e divinos e perdendo a oportunidade, né? Nós viemos a esse mundo para cuidar da vida, não apenas nossa e dos nossos entes queridos, mas
cuidar da vida de todos, desde a concepção até as famílias enlutadas quando perdem seus entes queridos. Mas, infelizmente, a grande maioria da sociedade prefere guerra, prefere discórdia, confusões. E quando a gente ouve pessoas como essas que estão dando esse prazer, esse privilégio de trazer essas informações para a gente percebe que nem tudo está perdido, que ainda há jeito e que nós haveremos de construir uma sociedade mais humana, mais fraterna, que saiba de fato dividir a sua vida para que o outro também viva com o máximo de dignidade, de filhos e filhas de Deus, que somos criados para isso. É só agradecimento. Fiquei assim profundamente feliz de ter essa oportunidade e já ganharam mais um adepto. Vou multiplicar essas orientações, essas informações por todos os lugares que eu passar. Muito obrigado. Valeu muito a pena. Obrigada, vereador. Agora, sim, eu queria ouvir dos nossos convidados. Aí eu tenho 3 perguntas aqui que me enviaram. As pessoas que falam em suicídio só fazem para chamar atenção e não pretendem, de fato, terminar com suas vidas? Isso é verdade ou não? Na opinião dos dois, eu quero saber. Podemos afirmar que a depressão é um grave distúrbio deste século? O que podemos fazer para tratar esse problema? O que vocês acham de jornais divulgarem as notícias sobre suicídio? Essas perguntas, eu queria saber a opinião de vocês. Foi o Ângelo Cardoso, o jornalista Ângelo Cardoso, que nos enviou. E aí, quem responde primeiro? Primeiro, eu queria agradecer a Ana Maria. Ah, sim, maravilhosa, né? Maravilhosa. Acho que a gente não precisava nem falar mais nada aqui, né? O depoimento dela é bárbaro e é só agradecer muito mesmo. Primeiro, e dizer que tudo que se fala sobre suicídio são mitos, né? Essa questão de que a pessoa que está falando não vai fazer, ou ela está falando para chamar atenção. Nós participamos de uma live sábado, eu e o Matheus, que é coordenador aqui do CEAPES, com o pessoal da FEA, da FACFE, inclusive. E aí eu até brinquei, eu falei, nesse caso, o cachorro que late morde de verdade, né? E morde a consciência do outro que ouviu e não fez nada para ajudar, achando que estava só chamando atenção. Então, se está falando, vamos abrir a nossa escuta, como disse a Ana Maria, porque a gente não pode só ouvir, né? A gente precisa escutar com o coração. Eu vou deixar para o Luiz falar, tá? Acho mais importante, a experiência dele deve ser muito mais rica que a minha. Ok, Alessandra. E aí, Luiz, o que você acha? Olha, esses tabus, esses mitos, é o que atrapalha na maioria das vezes, né? As pessoas acharem que as pessoas estão buscando sua atenção. Na verdade, elas estão gritando por alguém que olhe por elas. Né? E muitas vezes a gente não olha ou a gente não identifica. A Ana Maria falou sobre os sinais. Às vezes esses sinais são bem sutis. E por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de coragem de abordar o assunto, muitas vezes a gente não identifica isso. Né? Nem sempre é tão explícito como eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida, vocês vão ver um dia eu vou me matar. Não é só isso. Né? Mudanças de comportamento, mudanças de atitude, falta de cuidado com a higiene, deixar de fazer coisas que gosta. E o próprio corte, a Ana Maria falou também dos cortes que os adolescentes fazem muito. Tudo isso são sinais que eles estão passando para a gente. Então, esses mitos, quem fala não faz, ou quem faz é corajoso, ou é covarde. Gente, é uma pessoa em sofrimento. É uma pessoa que precisa de ajuda. Né? A gente, com conhecimento, a gente evita que aquele número que está na estatística vire uma tragédia perto da gente. Porque enquanto está lá acontecendo longe, é um número frio. A hora que acontece dentro da casa da gente, no nosso ambiente de trabalho, no nosso círculo de amizade,
Isso é uma tragédia. A gente não precisa esperar que essa tragédia aconteça próximo para que a gente faça alguma coisa, para que a gente ajude, tá? Então, todos nós podemos. Uma coisa importante é o seguinte, a prevenção do suicídio são os 365 dias do ano. Muitas vezes o setembro amarelo, o outubro rosa, o novembro azul, vai passando uma coisa pela outra e no restante do ano não se fala mais nada. E os profissionais, os voluntários do CVV, trabalham 24 horas por dia, os 365 dias do ano, Natal, Ano Novo, Carnaval, feriado, enfim, todos os dias. Muitas vezes eles ligam e falam para a gente, olha, eu tenho uma consulta amanhã às 8 da manhã, mas agora às 10 horas da noite eu preciso conversar com alguém, para eu conseguir chegar até às 8 horas da manhã para conversar com o meu psicólogo, para conversar com o meu psiquiatra. Eu não consigo falar com ele agora, às vezes acontece. Então, ali, muitas vezes a gente está ali. E isso que a Ana Maria falou, de você sentir, e como é que você sente, como é que você entende, trabalhando o autoconhecimento. Muito que ela falou ali, parece que faz parte das nossas palestras, faz parte do nosso programa de seleção de voluntários. Muitas vezes a gente precisa conhecer, saber como é que funciona, saber identificar sentimentos, distingui-los, para poder ali no atendimento compreender o que a pessoa está falando e praticar essa empatia, que é um negócio super difícil de fazer. Porque por mais que a gente queira, a tua vivência é uma, a minha é outra. Coisas que funcionam para mim podem não funcionar para você, né? Então, a gente tem que ter essa mudança de comportamento. Dentro do CVV, a gente fala que o CVV é mais do que um trabalho voluntário, é uma proposta de vida, onde a gente pratica a escuta, onde a gente não julga, onde a gente não direciona, a gente não aconselha, a gente não fala para a pessoa que o problema dela é maior ou menor. O nosso foco não é no problema, o nosso foco é no sentimento. Se alguém falar para mim, eu estou devendo no banco, isso está me deixando muito angustiado. Não me interessa se ele está devendo R$1 ou se ele está devendo 1 milhão. O que interessa é o que esse sentimento está fazendo com ele. E muitas vezes, quando a gente tem um sentimento difícil, que a gente não sabe lidar, que a gente tem medo de colocar para as pessoas, é porque a gente não sabe o que essas pessoas vão fazer com essa informação, né? Como é que eu falo para o outro da minha dor? Como é que eu falo para o outro do meu medo? Sempre quando eu conto alguma coisa, ou falo alguma coisa, as pessoas, e eu acredito que muitas vezes, na maioria das vezes, na melhor das intenções, querendo ajudar, mas muitas vezes está ajudando de uma forma inadequada, né? A famosa frase, amanhã é um dia melhor, está faltando Deus na sua vida. Olha, a fulana perdeu agora na pandemia o marido e os filhos, e você aí está sofrendo porque seu gato morreu. A gente dimensiona o problema dos outros. E quando a gente dimensiona, acontece duas coisas, pelo menos. Se é pouco, a gente resolve. E aí a gente é soberbo de resolver o problema dos outros. Nós não resolvemos os nossos, mas o dos outros, assim, no estalar de dedos, a gente resolve. E se o problema é muito grande, a gente fala, olha, não consigo te ajudar. Quer dizer, então, de uma forma ou de outra, a gente não consegue ajudar. Quando eu pergunto para alguém, e aí, tudo bem? Eu estou querendo saber mesmo se está tudo bem ou eu estou perguntando só por educação? Será que se essa pessoa fala assim, não está bem, eu preciso conversar, será que eu tenho tempo para ela naquele momento? Ou eu falo para ela, olha, agora não dá, mas amanhã, aguenta aí com a sua dor aí, que amanhã eu converso com você. E a pessoa precisa conversar naquele momento. Não na hora que você quer, é na hora que ela precisa. Essas mudanças de comportamento fazem parte dessa proposta de vida do CVV. Tudo que a gente faz no atendimento, a gente de alguma forma, e isso é um caminhar, é um processo, não é de um dia para o outro, a gente vem implementando na vida da gente. Porque a gente precisa ajudar. Se cada um de nós fizer um pouquinho, esse pouquinho vira um montão. Não é verdade? E eu falei tanto que eu esqueci das outras perguntas. Eu tinha perguntado também, acho que você começou a responder, né? Mas assim, não foi tão claro. Se falar nos jornais, né, é importante, não se deve, porque existe esse tabu, né, que não se pode falar de suicídio nos jornais. O que você acha de dar a notícia do suicídio? A gente, há um tempo atrás, a gente ficava quase que pedindo, por favor e pelo amor de Deus, para falar.
né, nas rádios, nas televisões, nas escolas, universidades, nas empresas. O Setembro Amarelo é uma iniciativa de todos nós, né, não só dos profissionais ou do CVV. E hoje a gente consegue ter portas abertas em todos os lugares para falar sobre isso. Então, a gente entende que temos que falar. Agora, temos que falar da forma adequada, né? Como era feito antigamente, era muito ruim. Ele falava assim, fulano, tantos anos, morador da cidade tal, com tal emprego, foi no prédio tal e pulou lá de cima e se matou. Quer dizer, só faltava pegar a pessoa e levar até lá, né? E, mais uma vez, o foco errado, né? O foco é na pessoa, é um ser humano que tirou a vida. E muitas vezes essa inadequação no trazer informação ou nas mídias, e o CVV, há 3 ou 4 anos atrás, fez uma cartilha para todos os órgãos de imprensa de como tratar o assunto nas suas reportagens. Hoje, o assunto é tratado de uma forma muito mais adequada, né? Levar ao entendimento de que ali é uma vida humana, não é o João ou a Maria, 20 anos ou 30 anos, é uma vida. Como a Ana Maria falou, aquilo é uma pessoa, é muito importante para muita gente. A gente sabe que uma vida tirada por suicídio, ela envolve pelo menos de 8 a 10 pessoas diretamente. Por isso que o CVV também tem um trabalho que se chama GAS, que é Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. É conversar com essas pessoas, esses familiares que ficaram, ou mesmo aquela pessoa que tentou e sobreviveu. Quer dizer, esse trabalho também é um trabalho muito importante, justamente para acolher essas pessoas. Mas hoje a mídia tem, de maneira geral, trazido uma informação com um conteúdo muito mais adequado do que fazia antigamente. Então, precisamos, sim, falar sobre prevenção de suicídio, porque no CVV nós não falamos de suicídio, falamos de prevenção de suicídio, né? Precisamos, sim, de uma forma adequada, de uma forma que a pessoa fique à vontade para falar, se ela quiser falar. Então, essa forma adequada ajuda. Não falar, varrer o assunto para debaixo do tapete, não funcionou até hoje. Pelo contrário, só aumentou os números do suicídio. Adequada e respeitosa, né, Luiz? Exatamente. Eu queria saber, Luiz, continuando com você agora, que tipo de pessoa que liga para o CVV? Isso é muito importante você ter perguntado, porque é o seguinte, isso daí é mais um tabu, é mais um mito. Às vezes você vai fazer uma divulgação do CVV e a pessoa fala assim, não, isso não é para mim, eu não estou pensando em tirar a minha vida, né? Mas é bom entender que todas as pessoas, não somente aquelas que pensam em suicídio ou têm a ideação suicida, que é aquele pensamento recorrente do suicídio, todas as pessoas podem entrar em contato com o CVV. Por quê? Porque a gente sabe que o suicídio é um processo. Muitas vezes você pergunta, por que a pessoa tirou a vida? Porque foi traída, porque faliu, porque foi mandado embora do emprego, porque tem depressão, por uma série de coisas. O suicídio não é pontual. Senão todo mundo que perdia o emprego se matava, todo mundo que tinha depressão tirava a sua vida. O suicídio é um processo, é um acúmulo, é um fator atrás do outro de dificuldades. Então, a gente usa um termo no CVV que é o copo d'água. Esse copo vem enchendo. Um momento acontece um fato novo e a pessoa começa a pensar mais em tirar a vida ou tenta tirar. Então, quando o CVV ouve as pessoas com todos os tipos de problema ou dores, ela ajuda para que esse copo nunca transborde. Entendeu? Então, você que tem um problema familiar, um problema conjugal, um problema de pai e filho, ou uma depressão, ou uma traição, ou um problema, enfim, ou a pandemia que é muito presente nos nossos atendimentos, o assunto, né? O isolamento social, essas dificuldades, a Ana Maria falou da timidez, o jovem tem muito problema com bullying, com assédio, com aceitação, com sexualidade, enfim, todos esses assuntos são tratados no atendimento. Então, eu não vou ligar no CVV porque eu tenho um probleminha pequeno. Não, gente, não. Ligue para o CVV. Uma coisa importante que ela falou também é o seguinte, é o pedir ajuda. Eu sempre falo,
Se você está precisando de ajuda, peça ajuda. Peça. E se você está ao lado de uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de ajuda, ofereça ajuda. E muitas vezes o oferecer ajuda não é falar para a pessoa o que ela tem que fazer. Não é contar caso, não é contar a sua experiência para ela, mas sim muitas vezes perguntar para ela: você precisa de ajuda? Preciso. Qual tipo de ajuda você precisa? Porque senão eu vou ficar aqui imaginando o que ela precisa, colocando a minha vivência, a minha experiência de vida para tentar achar uma solução para o problema dela. Mas a solução do problema dela está dentro dela. Não está em mim, está nela. Agora, naquele momento, com pensamentos confusos, incongruentes, imerso dentro do problema, naquele momento ela não está enxergando. Mas quem sabe falando sobre isso, colocando para fora, ou se ouvindo, ela consegue, em determinado momento, encontrar essa solução. A gente tem que ter essa confiança na outra pessoa. Se a gente não tiver essa confiança de que ela busca o melhor, que ela vai achar o caminho dela, todos nós podemos fechar as portas, porque aí não tem solução para ninguém. Olha que legal. Ana Maria falou bastante sobre empatia, né? E olha só, a Ana Beatriz Ferreira, de 13 anos, lá do 7º ano da Escola Genésio de Assis, que está nos assistindo, mandou a seguinte pergunta. Acho que a Alessandra que está mais apta a responder. Como posso ajudar uma pessoa que tem uma crise de ansiedade e depressão? A Alessandra não é uma psicóloga, né? Mas assim, o que o município, qual é o atendimento que essa pessoa precisa, o primeiro contato, o que você deve fazer? O que você acha, Alessandra? O que você poderia responder para a nossa aluna? É a Ana Beatriz, né? Exatamente. Oi, Ana. Que bom, viu, que você perguntou. Fico muito feliz. Olha, acho que a primeira coisa a se fazer é o que o Luiz acabou de falar, né? É escutar. Né? A primeira coisa que a gente está pronto a fazer para qualquer pessoa. E os nossos jovens têm sido um público muito especial, trabalhado muito dentro do CAPS infantil, porque nós temos alguns adolescentes que, além da crise de ansiedade, de depressão, também têm pensamentos suicidas. E aí, muito legal, Ana, você escutar e falar do CAPS infantil para ela, tá bom? Você, como amiga, pode até acompanhá-la até o CAPS, desde que ela esteja com um responsável, tá bom? Mas você é um apoio nesse momento para sua amiga. Então, é interessante que você escute e que você também apoie, tá? Indo ao CAPS, falar para ela que lá, além de uma equipe multidisciplinar, onde tem psicólogo, assistente social, terapeuta, tem uma galera muito legal da enfermagem, e nós temos 2 médicas, e ela vai ter todo o apoio que ela precisa nesse momento. Inclusive, a gente trabalha com os pais dos adolescentes também, tá bom? Eu vou deixar o telefone do CAPSI depois para vocês. Okay. Você tinha comentado comigo, Alessandra, que tem vários trabalhos, né? Dentro desse apoio à família, aos amigos, sim, os relacionamentos significativos das pessoas, né? E tem toda uma estrutura para atender as várias vertentes, né, da pessoa humana, né, de todos os relacionamentos humanos, né? Queria que você falasse só um pouquinho disso, resumidamente, porque a gente já está indo para um tempo assim, já corrigindo. Eu achei legal a fala do Luiz, quando ele disse que a gente não pode mensurar a dor, né? Porque o que dói em mim e eu consigo administrar, dói no outro de uma maneira que ele não consegue. Então, os nossos serviços estão aí para isso, né? O CAPS infantil para atender criança e adolescente, o CAPS AD para as pessoas com dependência química, seja ela álcool ou fumo, ou qualquer outro tipo de substância, o CAPS adulto para transtornos graves, as pessoas jovens e adultos e idosos, e o CEAPS a partir dos 12 anos. Nós estamos aqui com vários grupos
para atendimento dessa demanda, seja ela qual for, e se houver necessidade de um atendimento individual, a gente também oferta para essa pessoa. Então, você vai deixar um telefone, né? Vou deixar todos os telefones. Tá, ok. Agora eu queria saber do Luiz quais são as atribuições para ser colaborador do CVV. Se aí alguém se interessou, né, de ajudar essa causa, olha que legal. Como faz, Luiz? Olha, a gente precisa muito, não só de ouvidos, mas de braços também para fazer esse trabalho. Né? Nós somos hoje em 4.200, aproximadamente 4.200 voluntários no Brasil todo, 120 postos. Parece bastante, né? Mas na hora que você pensa que esses 4.200 podem estar disponíveis aí para 210 ou 13 milhões de pessoas, você vê que os números não fecham, né? Então, a gente está sempre precisando de novos voluntários. Você que ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho e quem sabe no futuro se tornar um voluntário do CVV, você pode acessar o site do CVV, que é o cvv.org.br. Lá em cima tem uma aba chamada Seja Voluntário. Você vai preencher ali um formulário bem pequeno, bem simples, e na ocasião do próximo programa de seleção de voluntários você vai ser convidado a participar. Hoje nós estamos todos fazendo de forma virtual, então nós não atendemos somente a nossa cidade, a gente pode atender pessoas de outras cidades e de outros estados também. É um programa de seleção que dura mais ou menos 10 encontros, onde é passado na primeira parte toda a parte teórica e filosofia do CVV, e na segunda parte nós fazemos simulações de atendimentos. Então ali a pessoa já começa a botar a mão na massa e entender como é feito o trabalho, tá? Esse programa de seleção é muito interessante porque não é somente uma seleção do CVV para o candidato, mas também da pessoa para o trabalho. Esse é um tempo, nesses 10 encontros, onde a pessoa percebe se aquele trabalho é para ela ou não. Porque o trabalho no CVV não é só um trabalho voluntário, mas é um trabalho onde exige que a pessoa se melhore, se autoconheça, estude, entenda melhor, primeiramente a si próprio, para depois entender o outro, para poder fazer esse trabalho. E o CVV é muito generoso conosco, porque ele oferece toda essa estrutura de cursos, de aperfeiçoamento, para que os voluntários cada vez mais se aperfeiçoem, se melhorem, para poder ajudar aquela pessoa que liga. Então, ficou curioso, quer conhecer, quer se tornar um voluntário? cvv.org.br, seja voluntário, preencha o formulário e nós vamos te convidar para fazer um curso e vai ser um prazer ter vocês com a gente. E requisito mínimo 18 anos de idade, disponibilidade de doar calor humano, de autoconhecimento, e são 4 horas semanais que você vai estar disponibilizando aí para aquela pessoa que procura o CVV. Ô Luiz, e para conhecer um pouco mais do trabalho do CVV, também é no site que você falou. Porque você comentou de outras, né, de outras situações de trabalhos, de grupos, né, de Isso. ajuda. Então, quem quiser querer, né, ter mais informações sobre o trabalho, deve entrar no site, então? cvv.org.br, lá tem muita informação, tem muito conteúdo que pode ser baixado, compartilhado. A gente só pede para que não alterem o conteúdo, mas pode ser baixado, é tudo grátis e pode ser compartilhado, estudado principalmente. A gente está falando com jovens, nós temos lá uma série de vídeos que nós fizemos junto com a Unicef, vídeos que falam diretamente com o jovem, vídeos curtinhos de 1 minuto que tratam de problemas comuns que a juventude passa. Uma outra série para as pessoas que estão em volta, os profissionais, os pais, os amigos, e uma terceira série onde a gente junta tudo, ensina como montar grupos de apoio, material didático, material de áudio e vídeo, material que pode ser usado, entendido, estudado e entendido para que a gente possa colocar em prática e ajudar de alguma forma na prevenção do suicídio. Que legal. Bom, eu estava olhando aqui no YouTube e eu queria agradecer a participação aqui do pessoal, da Josiane Cristina de Souza, que mandou um parabéns aí para a Alessandra, também da Karen Abdush, que agradeceu a live,
da Tiesa, da ex-vereadora Tiesa, hoje secretária de Cultura. Boa tarde, sempre aprendendo com a Escola do Legislativo, ela que é idealizadora da nossa escola. Também da Sandra Stachini. Excelente live, obrigada a todos, espero ter falado o nome dela corretamente. Paulo Vitor Benes Prates, simples e verdadeira. Também depoimento maravilhoso, quem falou foi a Josiane Cristina de Souza. Parabéns pelos convidados, a gente agradece a participação de todos e fica muito feliz de estar agradando, né, e chegando no coração das pessoas, que a intenção dessa live mesmo é abrir o coração, né, para esse assunto tão importante. Eu queria agora ouvir as considerações bem resumidas finais de todo mundo. Vamos começar com a Alessandra, né? Ela vai deixar os telefones e as suas considerações finais do que achou da nossa live e do que gostaria de deixar aí para quem nos assistiu. Fátima, é um espaço maravilhoso, né? E que a gente deveria conquistá-lo durante todo o ano, e a gente foca sempre no mês de setembro, né? Mas ainda bem que nós estamos aí conquistando espaços, né? E a live foi fantástica, o depoimento da Ana Maria foi bárbaro, né? Preciso concordar com a Josiane, e algo que é importante dizer e que as pessoas sempre associam ao suicídio é que nem toda pessoa que comete suicídio é portadora de um transtorno mental. Ela só está mesmo sofrendo, né? Está vivendo uma dor muito intensa, está doendo muito. Isso não quer dizer que ela tenha algum transtorno. Óbvio que algumas têm relação, outras não, né? E dizer que a nossa estatística, ela não é real como nós gostaríamos. Nós temos uma subnotificação dos casos, exatamente por conta do tabu. Às vezes porque a família prefere que não seja notificada, ou porque a pessoa não traz isso no momento em que é atendida no serviço de urgência e emergência, e ela vai trazer isso só muito depois, quando ela está sendo atendida pelos nossos serviços, então isso acaba não sendo notificado. Falar para a galerinha aí da escola, que é muito importante falar. A gente fala tanto no celular de tantas coisas, vamos falar da gente também, do que está doendo, do que está incomodando, né? Porque os nossos jovens também têm essa dificuldade. E dizer para vocês, aí os jovens que estão começando a vida, que estão percebendo que o pai, a mãe, o vô, a tia, o irmão, não estão legal, né? Então, vamos deixar o telefone agora dos nossos serviços, para que talvez vocês, com todo o jeitinho que vocês têm, possam falar: ô mãe, ô pai, talvez seja legal você procurar esse lugar aqui, vamos conversar? E dizer que o CAPS Infantil e o CEAPS, aí para vocês jovens, tá aqui de porta aberta, tá bom? Não tem coragem de falar com o pai, com a mãe, com o irmão? Fala com a tia da escola, fala com a professora, entendeu? Fala com a monitora, fala com alguém. Essa pessoa vai chegar até a gente, tá? Quero muito agradecer a vocês. Muito importante a participação dessa galerinha aí da escola, me deixou muito feliz, obrigada. Vou deixar o telefone para vocês, tá bom? CAPS Infantil, 3637-1010. O CEAPS, 3624-5565. O CAPS AD, álcool e droga, 3621-3463. E o CAPS adulto, 3637-1050. Muito obrigada, foi um prazer, viu, Fátima? Beijo para vocês. Nós que agradecemos, Alessandra. E como você falou, o espaço está aberto para outras ocasiões a gente voltar ao assunto, tá? A escola está aberta. Agora nós vamos ouvir o Luiz. Luiz. Pessoal, 188. 188 é o número do CVV.
É um número que você vai ligar 24 horas nacionalmente e grátis. Do celular sem crédito, do orelhão, do telefone fixo, qualquer um deles completa a ligação. 188 é o número de apoio emocional do CVV. Acompanhe também as mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook, tanto do CVV oficial, que é o CVV nacional, quanto do CVV Bauru. Lá tem bastante conteúdo, bastante informação, para que a gente possa juntos ajudar de alguma forma a combater o suicídio. Muito obrigado, viu, Fátima? Muito obrigado à Câmara, muito obrigado a todos. Foi um prazer, uma honra estar com vocês até agora. Nós é que agradecemos, Luiz. Obrigada pela sua disponibilidade, viu? E eu queria falar, tem um grupo aqui pro CVV aqui em Araçatuba, né? E quem se interessou também, quiser entrar nesse grupo, ajudar, dar uma força, o telefone de contato é o 99709-4684. Tá bom? Você que se interessou e quer integrar o CVV também, vamos fortalecer esse trabalho aqui em Araçatuba também. E agora a gente ouve... Oh, desculpa, pode falar. Eu falei assim, é isso aí, obrigado. Tá ok. Agora a gente ouve as considerações finais do nosso vereador Arnaldinho. É só mais uma vez agradecer, primeiramente a Deus, né? E pedir para que Ele conceda vida longa e muita saúde para a Alessandra, para o Luiz, para a Ana Maria, para todas as pessoas que direto ou indiretamente contribuíram para que a gente tivesse esse momento tão precioso, né? As pessoas que nos acompanharam aí pela TV Câmara também, os alunos lá da escola, que também quero abrir a porta do meu gabinete aqui para que eles possam fazer uma visita, conversar um pouco sobre o assunto, posso visitá-las também. Gente, é só agradecimento, valeu muito, viu? Do fundo do coração, estou muito feliz de ter participado com vocês e abro também as portas do meu gabinete, que seja extensão da casa de cada um, estarei sempre à disposição para contribuir no que for necessário. Um abraço. Um abraço, vereador. E neste momento a gente finaliza as atividades, agradecendo a todos os participantes da sala, aqueles que nos acompanharam pela TV ou pelas redes sociais. Lembramos que essa live vai ficar disponível para o acesso a qualquer momento na página da Câmara Municipal de Araçatuba, no endereço www.aracatuba.sp.leg.br, no ícone Escola do Legislativo, também no canal da TV Câmara de Araçatuba no YouTube e na página da Escola do Legislativo no Instagram, no endereço @Escola do Legislativo ATA. E se você quiser entrar em contato conosco, o e-mail da Escola do Legislativo é escola@câmara.com.br. Também o WhatsApp 996861145 está à sua disposição. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência, uma ótima noite para todos. E para realmente finalizar o trabalho de hoje, nós vamos deixar vocês com a resposta da psicóloga Ana Maria à seguinte pergunta: o que você diria a uma pessoa que não se sente integrada à vida e passa por um grande sofrimento? Fique com a resposta e até uma próxima vez. Obrigada. Eu diria para ela que ela lembra do nome dela, né? Que ela tem um valor imenso. Esse valor é dentro dela, é de dentro para fora. E que se ela não está encontrando, né, essa expressão de poder ser ajudada na família, nos amigos, né, no trabalho, que ela busque a ajuda profissional, que ela busque o CVV. Ligue para o CVV, é de graça a ligação, 24 horas, tem chat, tem mensagem, tem e-mail, mas que ela dê esse passo para a vida, né? Buscar alguém que vai ouvi-la, vai acolhê-la, porque essa pessoa está aí para você. Então eu falaria isso para ela: você tem um valor imenso como ser humano, né? Vai se buscar que
tem gente que vai te escutar.